Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Eu vou falar de um tema aqui, irmãos, que é muito pouco falado na igreja, mas que há uma ordem. Há uma ordem na Bíblia. Praticamente é uma ordem aqui, o que Tiago fala. Eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse texto, e depois eu vou saltar com vocês em uma história lá no livro de Daniel. Eu, na verdade, eu estou com a minha idade, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Mas eu acho que é de suma importância para a igreja. E vejo que falta muito isso no meio do povo de Deus. Capítulo 1 de Tiago. Antes de eu ler o versículo, preste atenção no que eu vou te falar. Tiago, esse aqui não é o Tiago, irmão de João. Aquele morreu logo no início. Foi o primeiro mártir que nós tivemos. Morreu rápido, logo no início ali, ele já morreu. Foi assassinado. Esse Tiago aqui é um dos irmãos de Jesus. Ele era junto com os apóstolos, considerado apóstolo também. E ele passou a ser o líder da igreja em Jerusalém. Ele era chamado de homem de joelho de camelo, porque diz a história que Tiago orava tanto que os seus joelhos eram como de joelhos de camelo. Você vai ver a participação de Tiago lá no capítulo 15 de Atos, na primeira convenção, concílio, reunião de lideranças cristãs, de pastores, acontece no capítulo 15, para tratar uma questão, porque, a princípio, os primeiros crentes são todos judeus, mas daqui a pouco, começou os gentios a aceitarem a Jesus. O que eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. E tinha os povos bárbaros. Então nós tínhamos o povo judeu, tínhamos os chamados gentios, que eram todo aquele povo que compunha o Império Romano, seja de qual for a nação, que não era judeu, era chamado gentil. E tínhamos os bárbaros, que hoje está em muito sucesso, filmes e séries, uma atrás da outra, dos bárbaros, que vão ser lá, 430 anos depois, vão começar a destruir Roma, com Alarico, que invade Roma e vai fazer uma destruição. E a Bíblia fala desses três povos, Paulo fala dos bárbaros também. Os bárbaros eram todos aqueles que não eram da civilização romana. Aí você tem o quê? Tem os vikings, tem os celtas, né? Os godos, visigodos, é uma série de civilizações que não eram do Império Romano. E Tiago fica sendo pastor ali e surge uma confusão, porque novos crentes sem ser judeus vão se convertendo, gentios, Cornélio, pessoal lá de Samaria. E isso deu uma confusão, porque os crentes judeus queriam que os gentios circuncidassem. No começo, uma costelinha de porco assada no final de semana, que ficasse preso dentro de casa ao sábado. E isso foi dando um choque cultural. E aí teve que ter, a primeira convenção pastoral foi para tratar desse assunto, desse choque cultural entre gentios e judeus que aceitavam Jesus.
e Tiago era o que presidia. E a palavra final, Paulo falou, Pedro falou, certamente outros falaram, que a Bíblia registra que Pedro e Paulo falaram, Barnabé, mas a palavra de fechamento foi de Tiago. E a partir da palavra de Tiago, foi feita uma carta enviada para todos os cristãos, judeus e gentios, explicando para eles que não obrigasse os gentios a cumprirem a lei de Moisés, mas que simplesmente, e esse mandamento vale para nós hoje, se abstinesse, não cometesse, não vivesse, abster-se da comida a ídolos, sacrificada a ídolos, e a igreja tem que ter cuidado com isso, né? A comida sacrificada a ídolos é uma recomendação que continua para nós. Nós somos a parte dos gentios. Tem alguém judeu aqui? Né? E não viver no pecado. Foi a recomendação. E isso foi feito uma carta. E a palavra foi de Tiago. E Tiago escreve essa carta. Essa carta de Tiago, ela é considerada o Provérbios, o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele não faz uma sequência de temas. Ele faz temas picados, ele trata vários temas que está acontecendo. E também não é direcionado a uma igreja, igual Paulo escreveu aos Coríntios, à cidade de Éfeso, aos Filipenses. Não. A carta dele é direcionada a toda a igreja. E aí ele vem uma recomendação, quase que uma ordem, que eu não vejo ser comentado na igreja. Eu acho que é de suma importância, porque o crente que adquirir isso, ele vai estar num outro degrau da sua vida cristã, da sua vida espiritual e em todas as áreas da vida. É a busca pela sabedoria que vem do alto. Todos querem vencer na vida, todos querem ter sucesso, todos querem ser vitoriosos, às vezes até trabalham muito para isso, mas não conquistam uma série de coisas porque falta sabedoria. Ou às vezes do jeito que conquista, vaza também. Ou pode vazar pela falta de prudência, ou pelo pecado, pela vida torta. A gente vê isso. Quantos jogadores aí foram famosos no passado e vivem em estado de miséria, alguns morreram em estado de miséria. E outros estão vivos aí hoje, não tem nada. Pessoas que já conquistaram muitas coisas e morreram endividados, fora ter perdido a própria família. Grandes líderes de igrejas, amigos meus que foram grandes líderes, no fechamento da vida, perdeu tudo por causa do pecado. Perde tudo, perde família, perde igreja, perde a moral, perde o cheque, perde tudo. Isso, Tiago tem uma recomendação. Versículo 5. Eu vou ler e depois eu queria que vocês lessem. Eu vou ler na tradução. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vocês vão ler no nosso texto oficial, que é da Bíblia do Culto, e depois eu vou ler na NAA, que é uma tradução mais atualizada. Versículo 5. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Agora eu vou ler nessa tradução. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, quer dizer, sem dó. Pega aí o tanto que você quiser.
né? E sem reprovação. Pode ir lá na vasilha, pode ir lá no guarda-roupa, pode ir lá na fonte, pega o tanto que quiser, e lhe será concedida. Olha aqui, irmãos. Então a sabedoria é algo que tem que ser buscado pela igreja. Não é um tema lá do Antigo Testamento. Eu já ministrei uma palestra aqui sobre a sabedoria no antigo Israel. Tem gravado, é só você entrar na Debangu, visitar ali e ir lá na playlist que você vai ver. Eu trabalho aqui a sabedoria, a importância da sabedoria nas civilizações até antes mesmo do surgimento de Israel. Os reis eram cercados de pessoas sábias, homens sábios, para aconselhar eles. A Bíblia diz que se vence uma guerra através dos conselhos sábios. Você não está numa guerra aqui de tiroteio, né? Você não está armado, mas nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa guerra do dia a dia, a nossa vida diária é uma guerra, né? Você casar, você formar um lar, manter esse relacionamento, criar filhos, fazer os filhos crescerem, lutar para eles ficarem na casa de Deus, você conquistar, ter sucesso, isso é uma guerra, uma batalha. Então, você pode entrar lá e dar uma olhada, porque aí eu trabalho de forma específica. A sabedoria e a importância dos homens sábios nas civilizações e o estabelecimento da sabedoria no antigo Israel, no Antigo Testamento. E aí eu trabalho ali exemplos de homens sábios, livros que falam sobre sabedoria, como Salmos, Eclesiastes, né? São livros, Jó, o próprio Salmos tem muito, por exemplo, o Salmo de número 1 é um salmo de sabedoria, porque eu preguei aqui terça-feira, ele te dá 2 caminhos ali, para você ter sucesso ou se desgraçar na vida. Ele te dá ali 2 exemplos de 2 homens, o sábio e o ímpio, o justo, o que serve a Deus e o que não serve. E o final de um e o final do outro. Você não precisa ir numa cartomante, ou numa pessoa que lê uma bola de cristal. Você abre o livro de Salmos, Salmo 1 vai te dar o seu futuro. Você escolhe ali qual é o caminho que você quer. Ali está o seu futuro. Poxa, eu queria saber o meu futuro. O ser humano tem essa sede, né, de saber o futuro. Abre o Salmo de número 1, vai te dar o futuro seu. Ali você escolhe. E o interessante nesse texto, eu trabalho as mulheres sábias em Israel. A Bíblia fala de muitas mulheres e dá um nome assim: havia uma mulher sábia em Israel. Teve uma que foi aconselhar Davi a buscar o seu filho, Absalão. Teve aquela outra que a Bíblia diz que era uma mulher sábia, que salvou a cidade de Abel, que ia ser destruída pelo exército de Davi. Ela foi lá e salvou. Porque ela foi lá e o governador, o prefeito, todo mundo ficou com medo de conversar com o general Joabe. Ela foi lá e conversou. Falou: qual é o problema que está acontecendo aqui? Fala para mim que eu resolvo. Ela falou, ela desceu da conversa, foi lá e reuniu o governo da cidade, contou o problema e resolveram. A Bíblia chama essas mulheres de mulheres sábias. Então a sabedoria, ela vai resolver causas, ela vai resolver questões. Quem é sábio toma as decisões certas. Quem é sábio ouve as coisas certas. Veja bem, quem é sábio toma decisões certas, e se chegar a errar, sabe consertar aquilo. Quem é sábio não fica ouvindo conselho errado. E tem uns que nem conselho ouve, mas ouve os conselhos certos. Quantas pessoas a gente vê se acabar? Isso eu falo dos meus 23 anos de pastorado, a gente acompanhando as pessoas,
né? E a gente vê uns e vencendo, Deus abençoando, outros caindo, separando, confusão, entrando em rebelião, entrando em confusão. Por quê? Porque tem gente que ouve os conselhos que não tem sabedoria. E da mesma forma, jovens e adolescentes. Você vai ver jovens e adolescentes que tiveram grandes oportunidades, mas não tiveram sabedoria para desfrutar dessas oportunidades. Vocês, jovens, quantas celebridades têm aí exemplo que tiveram grandes oportunidades, mas se acabaram nas drogas, se acabaram, se destruíram, né? Então esse texto diz para nós, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se você não tem sabedoria, uma coisa que eu oro, toda oração minha é: Senhor, eu preciso daquela sabedoria que está aí contigo, para mim ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser um pastor segundo o teu coração, porque a Bíblia fala de pastor segundo o coração de Deus. Que existe então pastor, certamente, se diz que existe pastor segundo o coração de Deus, então deve existir pastor que não é segundo o coração de Deus. Então, a Bíblia fala de mulheres sábias, olha lá, Provérbios 31, Provérbios 14, a mulher sábia, ela mantém a sua casa, ela cresce a sua casa, ela constrói a sua casa, ela edifica a sua casa. E se você não tem, peça, porque Deus tem para dar. Por que eu estou tratando esse assunto? Porque eu vejo na igreja, todas as pessoas querem ser bem-sucedido na sua vida, como crente, na sua vida de escolha de cursos, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, todos querem vencer. Mas não são todos que vão vencendo, e às vezes a porcentagem da igreja é muito grande de quem não está obtendo sucesso. Não quer dizer que nós temos que virar celebridade. E não quer dizer também que a vida cristã com sucesso não tem lágrimas, não tem choro, não tem isso não. Hoje nós estudamos aí na escola dominical de um homem que teve sucesso. Hoje a nação de Israel é descendente dele e leva o nome dele, Israel. Quem foi Israel? Jacó. Deus mudou o nome, Israel. Hoje tem uma nação em homenagem a ele, descendente deles. É uma nação pequenininha. Para quem foi lá, quem conhece, a gente anda ali, em 2 dias você atravessa o país, em 7 dias você conhece tudo, conhece o país todo. Você conhece alguém que tem coragem de mexer com Israel? Não tem China, não tem Rússia, não tem Estados Unidos, não tem Alemanha, não tem ninguém que tem coragem de mexer com aquele povo. Eles transformam, a gente consegue transformar as coisas boas em deserto. A gente consegue transformar paraíso em inferno. Os caras lá conseguem transformar inferno em céu, inferno em paraíso. Você anda naqueles desertos escaldantes, plantações verdinhas de um lado e do outro. Você sai aqui da divisa São Paulo, Rio de Janeiro, e vai até Goitacazes. Você não vê uma plantação, nem da esquerda nem da direita. Quando aquele homem foi candidato a governo aí, veio aqui visitar, né, aquele juiz, lembra? Eu falei com ele, falei, meu amigo,
Nós temos que ter plantação, tem que ter investimento nas pessoas, ter plantação, norte a sul, gerar cultura, gerar... Aí deu ali, vocês, não vou nem entrar nisso, que senão dá ataque cardíaco na gente aqui. Tem que chamar aí o SAMU, né? Sabedoria é a busca pelo sucesso de forma certa. Não adianta eu fazer campanha para ter uma bênção, um sucesso, se eu não tiver sabedoria, aquilo vai sair pelo ralo, vai escapar pelos dedos. Não adianta eu orar por um casamento, se eu não tiver sabedoria para administrar esse casamento, vai acabar. Não adianta eu querer ser pastor, se eu não buscar em Deus sabedoria, eu vou escandalizar o evangelho, como a gente vê aí. E aí, eu estou dando alguns exemplos, mas você aí, a sua mente é rica. Você vai caminhando. Então, esse tema aqui é um tema para domingo mesmo. Porque é um tema de discutir sucesso na vida cristã, sucesso na vida profissional, sucesso na vida familiar, sucesso na sua vida pessoal. Aqui nós estamos cheios de adolescentes que o sonho deles é ter um sucesso na carreira, no futuro. Cheio de jovens aqui, querem ter sucesso. E os casais que estão aqui? Juntos querem ter sucesso. Nós chegarmos à longa velhice com sucesso. Temos aqui 2 homens, ó, chegando, já ultrapassaram os seus mais de 80 anos, com sucesso na vida cristã, familiar, abençoados. Se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sim à vontade, e será concedido. Olha só, Ele vai dar, será concedido, é porque Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Então, para você conquistar um sucesso profissional, você precisa de sabedoria, porque uma pessoa sem sabedoria não tem patrão que aguenta. Tem patrão que aguenta. O casamento, tudo você precisa de uma sabedoria. Então, quando eu falo aqui, e a Bíblia fala em sabedoria, está falando da coluna, da pedra, da base, que vai segurar o sucesso que Deus pode nos dar. Por que tem gente que Deus abençoa e daqui a pouco acaba? Desabençoa, abençoa e acaba. Abençoa e acaba. Está faltando o quê? Sabedoria. Rapazes, moças, a gente vê aí as notícias de moças e rapazes que tiveram tudo para ter um sucesso, mas tomam um caminho errado, de tal forma que até os ímpios olham e falam: é maluco. E aí vai olhar os pais, é pior. E é um resultado, aquele rapaz está ali naquela desestrutura psicológica, moral, social, porque você olha nos pais, tem nada para oferecer. O que nós temos aí, os nossos governantes? Por que nós vivemos essa situação na nossa nação? Uma falta de sabedoria sem fim. A Bíblia diz que o sábio, ele ouve conselho. A Bíblia diz que o sábio vê o tolo cair, o tolo é cobaia para ele. Opa, o tolo caiu, então por ali eu não passo. Mas o tolo vê o tolo cair e fala: vou tentar passar por ali, porque aquele caiu porque é tolo. Aí ele vai e cai também. O sábio vê, opa, o caminho não é por aqui não, tem outro caminho. Isso está escrito na Bíblia. E aí, eu explanei essa parte teórica, eu quero ir na prática com vocês. Como é que é o sucesso de quem busca a sabedoria de Deus? Vai comigo. Eu poderia dar aqui o exemplo, mas como eu já preguei aqui, da mulher sábia que salvou a cidade de Abel, da mulher sábia que aconselhou, de Hulda,
Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu estava lendo essa semana, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Olha o que é uma mulher sábia. Quando começou a reforma no templo, que até a Bíblia, a palavra de Deus, tinha desaparecido e estava escondida lá num cantinho do templo. Josias começou uma reforma espiritual, certamente através das pregações de Jeremias, porque é da mesma época. Mas quando a coisa apertou, sabe quem que Josias mandou procurar? Não foi para Jeremias, não. Falou, vai lá, na região baixa ali de Jerusalém, e procure a profetisa Hulda. Vê o que ela tem para nos falar. Você pode fazer essa reflexão comigo? Jeremias era um profeta do momento, que certamente aquele avivamento que estava acontecendo no reinado de Josias era influência das pregações e exortação de Jeremias. Mas quem é que ele pede o conselho? É Hulda, né? Vai lá na casa de Hulda e procura para ela, e cita o nome do marido dela lá no texto. Pergunta para ela o que Deus tem para nós. O que a gente tem que fazer para livrar a maldição contra o pecado e os pecadores que estão aqui escritos nessa lei. Porque nós entramos por esse caminho. Aí eles vão, os conselheiros vão, ouve Hulda, e Hulda traz a resposta para o rei Josias. Olha que riqueza. Olha que riqueza. Agora, se o rei ficasse sentado no seu trono, não, eu sou aqui o representante, porque em Israel era realmente, eu sou o representante de Deus, então não tem que falar com ninguém aqui não. Ninguém sabe nada mais do que eu aqui não. Quem sabe as coisas todas aqui sou eu. Não, ele era o rei. Ele mandou buscar lá na casa, as partes baixas de Jerusalém, era a parte mais pobre da cidade. Vai lá e fala com a irmã Hulda, profetiza Hulda, que ela tem um conselho de Deus para mim e para o meu reinado e para o meu povo. Olha a humildade. Então quer dizer, sem humildade nós não vamos a lugar nenhum. A Bíblia conta aqui uma história. Veja bem como a sabedoria faz diferença. Então, como eu disse, temos vários exemplos de mulheres sábias para poder pregar aqui hoje. Mas essas, a maioria delas, eu já ministrei aqui. Eu quero ir num texto aqui que eu nunca comentei com vocês sobre ele. No livro de Daniel, capítulo 1. E agora nós vamos para a sabedoria de forma prática. Houve uma turbulência na Babilônia. Esse livro foi escrito mais ou menos no ano de 605. Mas o período histórico, porque Daniel vai sobreviver muitos anos, reis vão morrendo, vão passando, vão caindo, e Daniel está ali, atravessando até a velhice. A Bíblia diz que o jovem sábio ouve a correção dos pais. Quantos jovens estão morrendo aí na Avenida Brasil, na Avenida das Américas, em outras avenidas, nos postes, amassados, porque falta de sabedoria. Sai para as madrugadas, enche a cara de drogas, de bebida, aí monta num carro daquele, acha que é o Ayrton Senna, que é o Fittipaldi, para quem é lá de 1500, e se arrebentam. O sábio não, ele vai atravessando a vida, ele atravessa a adolescência, ele atravessa a juventude, ele vai indo, ele vai chegando à velhice. Quando você vê homens da idade desses aqui, ó, são homens sábios. Vocês chegaram até aqui.
Claro que eu não vou falar aqui de uma situação, de uma doença, de um câncer, de uma Covid. São parênteses que se abrem, né? Então, quem estava governando, Jerusalém ainda não tinha sido destruída, mas um grupo, a Babilônia tinha invadido Jerusalém, Israel, e tinha levado um grupo, primeiro grupo lá no ano 605, porque Jerusalém vai ser destruído por completo em 586 a.C. Quer dizer, negócio aí de 10 anos, 12 anos, 20 anos aí, acontece esse fato aqui. Nabucodonosor tem um sonho. Depois eu quero tratar isso com a igreja. As maiores revelações que a Bíblia tem não foram para profetas, não, foram para homens ímpios. Faraó recebeu de Deus uma revelação das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Balaão teve a revelação da potência que seria Israel e ainda anunciou a vinda do reinado de Jesus, falso profeta. Nabucodonosor, um ímpio, ele teve uma revelação tão grande, talvez a maior revelação da Bíblia, que atravessa a história até a implantação total, profunda do reino de Jesus. Olha isso. Jorge, Nabucodonosor, ele teve uma revelação. Tudo bem, ele não entendeu, mas quem teve a revelação foi ele. Desde o seu reinado até, olha, atravessa o reinado do anticristo até a implantação do reinado de Jesus. Você já pensou nisso? Não foi um profeta, não foi Jeremias nem Isaías que teve essa revelação, foi Nabucodonosor, um ímpio. Ciro, ímpio, teve uma revelação da reconstrução. Com isso eu abro um parênteses aqui. Nem todo mundo que opera milagres no nosso meio pentecostal é escolhido de Deus ou vai para o céu, não, irmãos. Por isso que Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, fiz isso, fiz milagres, curei, preguei. Eu te conheço. Mas os milagres aconteceram por quê? Porque o Senhor zela pela palavra dele. E zela por aquele que está buscando a palavra. Uma discussão teológica, lá no tempo de Agostinho, surgiu, e Agostinho entrou numa briga, porque tinha os pastores que na perseguição negavam Jesus. Vai morrer ele, a família, aí ele está vendo os filhos se cortar da cabeça, tudo ele negava. E outros não, morriam. Quando passava a perseguição, esses que eram pastores, queriam voltar a ser pastor, aí o povo não aceitava, falava, peraí. E aí levantou uma discussão. Se esses homens, ou se também tivessem pecado, se eles fizessem um casamento, se eles apresentassem uma criança, se eles pregassem, se eles ungissem alguém, tinha valor. E aí? Eles tinham cometido um erro tremendo, fora os pecados. Tinha valor a atitude deles? Foi defendido pela igreja que tinha valor, porque o compromisso de Deus era com a fé do simples, do crente, e com a sua palavra. Então você recebeu, você casou numa igreja, tudo, aí o pastor depois ficou maluco, endoidou na vida. Pastor sócio, tem que fazer outro casamento. Mas já está com 70 anos. Não, é que o pastor que fez meu casamento desviou. Então preciso de buscar a bênção de Deus de novo. Isso não existe. Compromisso de Deus está com você. Naquele dia o Senhor vai falar, eu não te conheço. Mas ele estava ministrando o nome do Senhor, então o Senhor honra pela palavra. E honra pela minha fé que estou recebendo aquela palavra.
estou recebendo aquela unção, que estou recebendo aquela bênção. Aí, olha só, existiam 4 jovens. Nabucodonosor teve uma revelação, que vocês conhecem, da estátua e tal. Só que Nabucodonosor estabeleceu uma questão seguinte: chamou os sábios lá da Babilônia, porque os reis se aconselhavam com os sábios, mas os sábios não resolveram. Então todos os reis tinham os sábios para aconselhar. Eu já citei isso aqui, cito de novo. Quem assiste aquele filme Troia, a cidade que vai ser destruída, ele se aconselha com um profeta dele lá e um sábio, e o cara diz: não pode ir para a guerra que vai ganhar. E está totalmente furado aquilo ali. Foi destruída a cidade de Troia. Então essa sabedoria que Tiago está falando não é a sabedoria humana, mas é a que vem do céu. E o próprio Tiago lá no texto fala: olha, a sabedoria humana, ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela é soberba. Por que a gente vê muitos intelectuais numa soberba só? É a sabedoria humana. A sabedoria que vem do alto, ela é amorosa, ela é humilde, ela é simples, é completamente diferente. A sabedoria humana você vai encontrar nos intelectuais desse mundo, muitos deles cheios de arrogância. A sabedoria que vem do alto, que Tiago está falando aqui, você vai encontrar nas irmãs mais simples, nos irmãos mais humildes, que tem uma palavra, no Aúda, lá em Jerusalém, que tinha uma palavra de resposta na hora que o rei estava com a sua mente confusa. Nabucodonosor reuniu toda a sua equipe de sábios, ninguém deu a resposta. Aparecem 4 jovens. Esses 4 jovens, a Bíblia diz que eles foram levados cativos, presos, separados para estudarem e se transformar em conselheiros e sábios no palácio. Aí deram formação cultural para eles. Mas Daniel e os seus amigos fizeram um propósito com Deus, de não comer das comidas do reino, naquele momento, porque depois Daniel come. Mas naquele momento eles fizeram um propósito com Deus. Tipo aquele propósito, por exemplo, Jacó fez um propósito. No estudo hoje nós vimos isso. Jacó fez um propósito com Deus, de ser fiel no seu dízimo, se Deus fosse com ele na jornada. E você tem que ter sabedoria para fazer propósito, senão você faz o propósito de Jefté, que matou a filha, ou se não matou, acabou com a vida da coitada. Fez um propósito para Deus, mas um propósito sem sabedoria. Senhor, quando eu chegar na minha casa, se o Senhor me der vitória, quando eu chegar na minha casa, a primeira coisa que aparecer da minha porta de casa, eu vou sacrificar o Senhor. Eu não sei se ele estava com raiva da mulher dele, da sogra, porque se aparece o cachorrinho, ele não podia sacrificar, porque era considerado imundo. Ora, ele tinha que imaginar que viria para receber ele, ou a filha, a mulher, um filho. E esses jovens fizeram um propósito com Deus, de servir ao Senhor. Nós não vamos nas festas dos babilônios, nós não vamos nos contaminar com as orgias dos babilônios, nós vamos ficar aqui separados. É um desafio para mim e para você nesse mundo. E eu digo a vocês, jovens, adolescentes, eu já falei isso aqui, para mim vocês é mais crente do que eu. Porque hoje, eu vivo da igreja para casa e da casa para a igreja. Vocês estão no fronte da disputa lá no inferno, enfrentando ateus, professores que zombam de igreja, as tentações dos amigos, das drogas, das festividades. Eu não tenho essa tentação, porque eu nem vejo. Eu vou para casa, de casa venho aqui para a igreja, venho orar,
Chego em casa, vou ler a Bíblia. Então vocês estão debaixo de desafios. Casais aqui que estão aqui, vocês estão debaixo de desafios. E eles fizeram um propósito: não vou me contaminar. É o mesmo que você lá na sua empresa está tendo um grupo lá fazendo uma coisa errada, você fala: nesse ninho aí eu não vou entrar. Você lá na sua escola, na sua faculdade. E aí, eles fizeram isso durante um período de 3 anos. Né? Aí o rei foi testar todos esses estudantes. O rei sentou no seu trono, chamou eles. Vinham. Aí o rei fazia perguntas difíceis. E perguntava, e perguntava. Muitos não respondiam. Aí o rei guardava aquelas perguntas, aqueles questionamentos, orientações. Mas aí chegou esses 4 jovens. A Bíblia diz, ora, esses 4 jovens, versículo 17 do capítulo 1 de Daniel. Ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Olha aqui, irmãos, jovens, casais que aqui estão. O Senhor Jesus tem sabedoria para dar a você, não é só para você cantar, para pregar, para ser pastor. Não, em todas as áreas. Senhor Jesus, eu quero que minha filha seja uma engenheira, eu oro, derrama uma unção, uma sabedoria. E você quer ser um engenheiro, ore por isso. Você quer ser um professor, você quer ser um advogado, quer ser um médico. Dentro daquilo que Deus está direcionando, o Senhor tem sabedoria para dar. Olha aqui, diz assim, ó, o Senhor deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todo tipo de cultura. Todo tipo de cultura. Mexer com economia, mexer com saúde, mexer com engenharia. É você que vai pedir o Senhor tem para dar, jovens. O Senhor tem para dar. Olha o Deus que você serve, adolescente. Casais que estão aqui, famílias que estão aqui. Olha o Deus que você serve. O Senhor quer encher a sua casa de sabedoria, porque a partir da sabedoria na sua esposa, na sua vida, nos seus filhos, o sucesso vai chegar e vai ficar. A bênção vai chegar e vai ficar. E aí diz assim, mas a Daniel deu inteligência para interpretar também sonhos e visões. E aí, ao final do tempo determinado, versículo seguinte, 18. Pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Olha o que é receber a sabedoria de Deus. Os outros estudaram para aquilo, para ficar ali no palácio, para assessorar o rei. Só eles passaram, porque a Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria a eles. Mas por que o Senhor deu sabedoria a eles? Porque eles se preservaram, fizeram um propósito com Deus. Senhor, nós vamos servir ao Senhor, não vamos nos misturar com os deuses e com a vida dos babilônicos. A nossa vida é para o Senhor. Tem que ter um propósito para receber as bênçãos de Deus. Tem que ter um compromisso com o Senhor. E aí, mande eles entrar. Então o rei falou com eles. E entre todos não foi achado ninguém sábio igual a eles. Verso 20, olha só o que diz o 20. E em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava. Então o rei perguntou para eles, olha, me explica isso aqui, eu estou precisando de um conselho para resolver esse problema de guerra. Eles tinham a resposta. Eu preciso construir uma cidade, o que eu devo fazer? Eles tinham a resposta. Eu preciso fazer uma economia, que eu estou com um problema financeiro no governo. Eles tinham a resposta.
Sobre a questão de religião, eles tinham uma resposta. A Bíblia diz que em todas as áreas que o rei perguntava, eles tinham uma resposta da parte de Deus. Por quê? Porque essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento vinha do Senhor. Deus deu. Por que Tiago lá na frente, 1000 anos depois, diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele tem para dar? É porque ele tinha lido essas histórias aqui, ó, Deus dando sabedoria para Sadraque, Mesaque, Daniel. Aí, olha só, gente. O rei lhes pergunta, assim, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, eles tinham a resposta. E o rei só não achou, eles não eram só mais inteligentes do que os outros concorrentes, não. A vaga de assessoria do rei e do palácio. Eles não era só um pouco mais, não. A Bíblia diz assim: e os achou quantas vezes mais? Igreja, quantas vezes mais o texto diz que o rei achou eles mais sábios e mais inteligentes do que os outros concorrentes? Quantas vezes? 10 vezes mais. Por isso que Tiago fala assim: peça que ele dá sabedoria sem dó, sem medo. É uma dispensa infinita. O Senhor, irmãos, hoje nessa noite aqui, o Senhor quer distribuir sabedoria para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um rapaz, uma moça de sucesso, um adolescente de sucesso, e receber a bênção do sucesso, e manter esse sucesso, e multiplicar esse sucesso. É como os talentos. O homem deu os talentos. Um deu 10, o outro deu 5, o outro deu 2 e o outro deu 1. Cada um multiplicou, mas o outro enterrou o talento. Tem muitos crentes na igreja que enterram os dons, enterram os talentos, enterram o sucesso, enterram a bênção que Deus te deu. Quantos pastores eu já vi fazer isso? Tinha tudo nas mãos para ser uma bênção e aí enterrou. E ainda sai pondo culpa em todo mundo. Todo mundo é culpado. A igreja é culpada, a mulher dele é culpada, os filhos é culpado, o Satanás é culpado. E por último, Deus também deve ser culpado. Achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos, do que os encantadores que haviam no seu reino. Esses rapazes não só eram mais inteligentes com os que concorreram com eles, mas com os que já estavam lá estabelecidos. O rei olhou e falou: gente, esses 4 aqui é 10 vezes melhor do que todos esses que já estão aqui à minha volta. Igreja, o Senhor Jesus te chamou para ser luz. O Senhor Jesus chamou você para brilhar. O Senhor Jesus te chamou para fazer diferença aonde você colocar os seus pés. Mas para isso você tem que ter um compromisso com o Senhor e buscar do alto essa sabedoria, porque o Senhor vai fazer as pessoas olhar para você e falar: aqui está uma diferença. Aqui está uma diferença. Essa mulher, ela é diferente, esse homem é diferente, essa moça é diferente, esse rapaz é diferente, esse adolescente é diferente, esse pastor é diferente, essa igreja é diferente. O Senhor chama um povo para ser diferente, e Ele quer derramar dessa sabedoria no meio do povo de Deus. Mas a Bíblia diz, essa mesma Bíblia que fala da sabedoria, fala assim: mas o meu povo se desgraça, é derrotado, porque não busca o meu conhecimento. E o que é o conhecimento de Deus? É a sua palavra, é a obediência, é a fidelidade, é o compromisso com Deus. E aí, a Bíblia diz que Nabucodonosor os estabeleceu como conselheiro. E no primeiro grande problema que surgiu no reinado de Nabucodonosor, que foi o sonho
e Nabucodonosor ia matar uma multidão, quem é que aparece ali para resolver a causa do rei? Aquele que Deus tinha dado 10 vezes mais sabedoria, porque Daniel fez um compromisso. Não pense também que Deus vai fazer de você uma mulher sábia, um homem sábio, uma família sábia, um casal sábio, um jovem, um adolescente sábio, uma moça, um rapaz sábio, se você não tiver compromisso com o Senhor. Tem que ter compromisso com o Senhor. Faça um compromisso com o Senhor, e o Senhor vai ser fiel contigo. A partir de hoje, comece a orar na sua vida: Senhor, eu quero sabedoria, porque sem a sabedoria o sucesso vai bater na sua porta, e do jeito que ela bater, daqui a pouco ela vai embora. Faça um compromisso com o Senhor, que as bênçãos vão bater na sua porta. Se você não tiver sabedoria, essas bênçãos vão entrar na porta da frente e vai sair lá na porta do fundo. Deus te deu um casamento abençoado, mas você vai ter que ter sabedoria para manter esse casamento. Deus te deu um marido, te deu uma esposa, Deus te deu uns pais. Valorize os seus pais. A Bíblia diz que o jovem que não ouve os pais é tolo. Viu, adolescentes? A Bíblia diz para ouvir os pais. Minha filha, esse rapaz não é para ser o seu namorado. Você pode ter certeza que não é. Ah, mas minha mãe não é crente, ela não tem o Espírito Santo. Deus tem um compromisso com a boca da sua mãe. Esse não é o rapaz para você, minha filha. O seu pai te diz. Você fica bravo da vida. Escuta, porque está certinho. Aqui, ó, quem é mais velho do que vocês, que a mãe ou o pai falou para não entrar nessa e entrar, pode falar para você. E aí Deus estabeleceu, a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram estabelecidos no reino da Babilônia. Na terra dos inimigos, Deus os exaltou. E a Bíblia diz que passou Nabucodonosor, passou todos os reis, e a Bíblia diz assim: Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel morreu velhinho. Vários reis, a começar de Nabucodonosor, ele viu cair, viu morrer, mas ele seguiu ali firme ao Senhor, cheio da sabedoria de Deus, e abraçando e cuidando das bênçãos, do sucesso que Deus deu a ele. A gente vê muitos livros, muitas pregações sobre obter sucesso, sobre obter as bênçãos de Deus, mas a gente não vê nenhum livro quase, ou são poucos, ou pregações, que você precisa de um segredo para manter o sucesso que vai bater na sua porta, as bênçãos que vai bater na sua porta. É a sabedoria que Tiago disse: quem não tem, peça, porque Ele tem para dar em abundância. Ele quer derramar dessa bênção na sua vida, porque o Senhor quer bater na sua porta com o sucesso, com as vitórias, com as bênçãos. Mas você precisa ter a sabedoria do alto para administrar tudo isso. José foi preparado por Deus na sabedoria e fiel ao Senhor. Poderia ter dormido escondido com a mulher de Potifar. Quando assumiu o reinado, ele poderia ter ficado com os deuses do Egito, porque ele casou com uma moça que era filha de um sacerdote do Egito. Porque ali ele também foi obrigado, ele era escravo, ele foi obrigado. O faraó disse que era ali, não tem discussão. Mas ele estava debaixo da bênção de Deus. E ele conduziu a sua família debaixo das bênçãos do Senhor. Mas a Bíblia está cheia de história de homens que afundaram a sua família por falta de sabedoria, que afundaram a sua vida por falta de sabedoria. Davi trouxe para dentro da sua casa a espada por falta de sabedoria. Amados, eu não sei se você consegue entender a dimensão espiritual que nós estamos nesse momento aqui, num culto tão simples como esse.
O Senhor hoje está abrindo a janela do céu para derramar sabedoria, porque se vai derramar sabedoria, é porque vai vir bênção, vai vir vitória, vai vir sucesso para a sua vida e para a sua família. De pé, por favor.